Tem alguns filmes que até começam normal, não tem nada de diferente no roteiro, você acha que tá vendo um filme padrão, mas da metade pro final, principalmente no final, as coisas viram de cabeça para baixo. Começa a acontecer uma bagunça que você não consegue entender nada mais do que tá rolando ali no filme. Muita gente gosta dessas loucuras e muita gente odeia esse tipo de reviravolta e até que se torna meio trash em alguns casos. E é por conta disso que eu selecionei 6 finais de filmes que são uma verdadeira bagunça. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos lá falar desses filmes que o final é uma verdadeira baderna, uma bagunça, né? Fica aquela coisa maluca mesmo que você fica... O que eu tô assistindo aqui agora? Alguns deles eu até gosto muito dessa bagunça, outros nem tanto, mas indiferente disso, vamos falar sobre eles. E o primeiro da nossa lista aqui, claro, avisando que esse vídeo vai ter spoiler, afinal a gente vai falar sobre o final desses vídeos, então fique avisado, dê uma olhada aí na descrição do vídeo dos filmes que eu vou falar e vá por sua conta e risco. O primeiro da lista é um filme trash, cult, clássico de 1996, Um Drink no Inferno. O filme começa padrão, né? 2 bandidos, 2 criminosos estão sendo procurados por vários crimes que eles cometeram. Um é interpretado pelo George Clooney e o outro pelo nosso queridíssimo Quentin Tarantino. Sim, uma das melhores coisas é você ver o nosso amado diretor atuando em um filme. Ele também é o responsável por esse roteiro maluco aqui. Então, esses 2 irmãos, no meio do caminho, eles querem fugir ali pro México e encontram uma família, um pai que é um ex-pastor e os seus 2 filhos, e fazem essa família de refém. No meio do caminho eles param ali numa espécie de boate barra bordel, ali perto do México, ali na fronteira do México, se eu não me engano. E até na hora que eles chegam lá, sentam para tomar umas e tal, tá tudo bem, apesar de algumas coisas estranhas e tal, mas do meio pro final do filme, você acaba descobrindo que na verdade as pessoas que trabalham ali, que vivem ali naquela boate, são vampiros. E não é qualquer vampiro não, eles se transformam mesmo e acabam fazendo os clientes vítimas do bar. E tem uma cena muito épica, que é a cena que a Salma Hayek entra como uma dançarina e ela entra com uma cobra. E a Salma Hayek, ela é belíssima, mas nesse filme aqui ela tá maravilhosa e marcou muito. E depois a gente vê a Salma Hayek transformada num vampiro bizarríssimo e o filme vira uma baderna completa. É gente sendo mordido, é tiro pra todo lado, é sangue voando, vira uma verdadeira trashzeira. Eu acho até divertido, mas o filme, comparado com o que ele foi no começo até a metade, ele vira um negócio completamente bizarro. Welcome to slavery. No thanks. I already had a wife. E o segundo da nossa lista, que tem um final muito bagunçado e bizarro também, é o filme O Segredo da Cabana, lançado aqui no Brasil em 2012. Esse filme, a história é bem clichêzona no início, parece que é mais um terror que você já viu dezenas de vezes, porque são 5 amigos que eles decidem ir para uma cabana no meio do nada, no meio da floresta. Você já viu isso 1 milhão de vezes. E tem os estereótipos dos personagens, né? Tem o cara bonitão, grandão, tem o drogadinho, tem a menina que, né, a bonitinha, a patricinha, enfim. São os estereótipos desse tipo de filme. Aí a galera começa a morrer de pouco em pouco, uns bichos começam a aparecer e aí é sangue pra todo canto. Mas ali pro meio do filme, 2 personagens acabam descobrindo que, na verdade, o que eles estão vivendo ali é um reality show. Eles estão sendo monitorados, né? Estão sendo vigiados. E 2 desses personagens conseguem fugir daquela cabana e acabam entrando num complexo que eles descobrem que tá cheio de monstro, aprisionado e tal. E acredite você se quiser, não chegou na parte bagunçada, porque
mais pro final do filme, quando eles estão tentando sobreviver a isso, eles acabam descobrindo que, na verdade, tudo aquilo era porque aquelas 5 pessoas eram um sacrifício para deuses antigos que estão ameaçando voltar para a Terra e destruir a Terra. Então só com esse sacrifício de 5 jovens é que eles podem, né, recuar esses deuses aí. Então o que começou como um filme de terror tradicional acabou com um filme envolvendo deuses mitológicos, complexos, gigantescos, cheios de monstros aprisionados e reality shows de terror. Maluco, mais que isso não dá. E o terceiro da lista é um filme que na verdade faz parte de uma trilogia do diretor Edgar Wright, que se chama Trilogia Cornetto. O filme é o Heróis de Ressaca, de 2013. O filme começa muito tranquilinho, né? Na verdade são 5 amigos ingleses numa cidade lá, e eles são amigos há muito tempo e tal, e eles vão completar um desafio em plenos 40 anos de idade. Eles vão passar por dezenas de bares nessa cidade em uma única noite e tomar chopp em cada um desses bares. Essa é a premissa. Você fala, nossa, mas, né, que demais deve ter nesse filme. Pera lá, eles vão passando de bar em bar, vão bebendo, vão enchendo a cara, ficando louco, até que certo ponto coisas estranhas começam a acontecer. E eles se deparam mais precisamente com robôs alienígenas. Tem uma certa cena lá que eles acabam descobrindo que um determinado indivíduo, ele tem sangue azul e ele é um robô. E aí, com o tempo, mais pro final do filme, a gente sabe que é uma raça alienígena de robôs que querem dominar o planeta. E mais especificamente ainda no final, o planeta ele acaba acabando de certa forma. Ele vira um planeta pós-apocalíptico, né? Com pouca água, pouca eletricidade, as coisas todas destruídas, e você vê os personagens em situações completamente diferentes. Inclusive, o personagem é interpretado pelo ator Simon Pegg. Ele é meio que um cara todo fora da lei lá, que depois chega num bar e ele tá acompanhado de robôs. Então é um filme que termina completamente diferente e bagunçado do jeito que começou. Bem, o quarto de hoje, na verdade, é um remake de um clássico da década de 80. Eu tô falando de Evil Dead, o de 2013, que é produzido pelo Sam Raimi, diretor dos originais. E eu gosto muito desse filme. Eu gosto dos originais, eu sou apaixonado pelos originais, mas eu gosto muito desse filme. É um filme violento, é um filme que, né, para maiores de idade. E é um filme que, inicialmente, mais aquele clichê, lembra do Segredo da Cabana, de amigos que vão para uma cabana no meio da floresta. A mesma coisa acontece com Evil Dead. Eles vão para o meio da floresta e um doido lá acaba abrindo um livro que liberta uma entidade maligna que começa a tomar conta dos corpos da galera lá e começam a fazer um monte de coisa louca. Ufa, então. Tem uma jovem que, se eu não me engano, é a primeira que é dominada por esse espírito maligno. E você pensa assim, pô, essa menina vai ser a primeira a morrer, né? Porque ela tá lá toda, ela é trancafiada no sótão, no porão, e ela fica bem esquisita e tal. E não, no final ela acaba sendo libertada desse mal e ela acaba sendo a única a sobreviver de todos ali. E ela tem que encarar no final uma espécie de versão maligna dela mesmo, que fica perseguindo ela e tentando matar ela ali ao redor da cabana. Então, para piorar, para ficar mais bagunçado e bizarro, começa a chover sangue, chove sangue. Eu nunca vi um filme para ter tanto sangue assim, talvez Kill Bill, mas chove muito sangue, é uma perseguição frenética. Tem um momento que essa menina, que o espírito tá perseguindo ela lá, um carro cai em cima do braço dela, ela precisa arrancar o próprio braço. Então a menina tá numa perseguição, numa chuva de sangue, sem o braço, começa a usar uma serra elétrica para derrotar o mal. É um filme que o final realmente a gente não se vê todo dia por aí. We're gonna get you.
E o penúltimo da nossa lista, quem assistiu sabe o quão louco e o quão brilhante, pelo menos na minha opinião, é esse filme. Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Tô falando do Predestinado, de 2014. Filme com o Ethan Hawke, que conta a história de um agente no futuro que ele precisa viajar no tempo para impedir que um terrorista exploda uma bomba lá e acaba matando centenas e centenas de pessoas. Nesse trajeto, para tentar pegar esse terrorista, ele vai viajando no tempo e ele acaba encontrando um cara num bar que, na verdade, quando ele era mais jovem, era uma mulher e acabou virando um cara, mas teve um filho. Resumindo, no final do filme, a gente descobre que todos os personagens principais, o agente, o cara que ele encontra no bar, o filho que ele teve e o próprio terrorista são as mesmas pessoas, é o mesmo cara, né? Ele acaba tendo um ciclo temporal e por conta desse negócio de viagem de tempo, ele acaba sendo a mesma pessoa, ele acaba se relacionando consigo mesmo. Então é uma coisa para explodir a cabeça de muita gente. Tem gente que não consegue entender esse filme na primeira assistida e com certeza é bem bagunçado. Time catches up with us all. Bem, o último da nossa lista com aquele final bem... que você fala, que bagunça é essa? É aquele filme A Senha, Swordfish, de 2001. Você lembra? Passava muito no SBT, inclusive. E esse filme a gente tem a Halle Berry, John Travolta, o Hugh Jackman, entre outros aí no elenco. Ele conta a história de um espião interpretado pelo John Travolta, que ele tá tentando acessar umas contas ilegais aí do governo americano e tal, que envolvem bilhões e bilhões de dólares. Com esse dinheiro ele diz que quer combater o terrorismo e fazer justiça e não sei o que, e ele tá disposto a quebrar leis para isso. Então o cara, ele acaba tentando convencer o personagem do Hugh Jackman, que é um hacker foda pra caramba lá, a tentar invadir essas contas, né? Então o filme começa como um thriller de ação e tal, um pouco de suspense. E no meio do caminho, o que acontece? Várias desavenças entre... Tem a personagem da Halle Berry que tenta convencer e fazer o meio campo ali com o Hugh Jackman. No meio do caminho você vê que ela na verdade é uma agente disfarçada, infiltrada para investigar o espião lá interpretado pelo John Travolta. No meio, lá mais pro final, na verdade, do filme, o John Travolta acaba dando um tiro na personagem da Halle Berry. Você fala, morreu, né? E o personagem do Hugh Jackman acaba matando o personagem do John Travolta. Pelo menos você acha que ele morreu quando ele atira com uma bazuca no helicóptero que o John Travolta, o personagem do John Travolta, tá fugindo. E só que quando você acha que tá tudo bem, tá mais finalzinho, o Hugh Jackman, o personagem lá, tá tranquilo com a filha dele, a gente acaba vendo o personagem da Halle Berry e o personagem do John Travolta vivo, juntos e bilionários. Eles pegam todo o dinheiro e fogem. Então você pensa, velho, como que essa galera sobreviveu? E eles estão meio diferentes, ela tá com o cabelão grande, John Travolta também, então é um filme que te deixa pensando assim, o que eu acabei de assistir. Bem, você conhece algum outro filme que o início é tranquilinho e o final é uma verdadeira bagunça, vira do lado do avesso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as novidades do canal e deixe o seu like, que também é muito importante para o trabalho do Refúgio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.